alma começa a se fechar quando a esperança se mistura com exaustão. É como caminhar por um corredor longo demais, onde cada porta que você abre revela a mesma paisagem, relações que não se sustentam, pessoas que não ficam, afetos que evaporam. Jung dizia que repetimos aquilo que não compreendemos, e quando a compreensão falha, o coração se protege do jeito que consegue, retraindo. Mas a retração não é fracasso, é memória. Memória de algo que doeu mais do que você conseguiu admitir na época. O primeiro sinal aparece nas pequenas escolhas que você faz sem perceber. É a pressa em cortar um vínculo no primeiro desconforto. É o impulso de imaginar cenários catastróficos mesmo quando nada ameaça. É a sensação de que alguém gostar de você é, de alguma forma, perigoso. A sombra afetiva se esconde nesses detalhes. Ela sussurra que entregar-se é arriscado demais. E você acredita porque um dia foi. A chave aqui é entender que medo não é inimigo, medo é mensageiro. Quando ele aparece, algo dentro de você pede luz. Fechar a alma foi um recurso, não um destino. E perceber isso abre uma fresta. Permite que você pare de se culpar por respostas que surgiram como proteção. Como uma represa construída às pressas, sua psique segurou a água que ameaçava transbordar. Agora o processo é o inverso, liberar, aos poucos, para que a água volte a correr. Experimente imaginar uma porta interna. Ela não está trancada, apenas encostada. Não toque nela ainda, apenas reconheça sua presença. Muitas pessoas passam a vida tentando arrombar suas portas internas. Você não precisa disso. Precisa apenas olhar para ela sem medo. Esse olhar já é prática profunda. E quando a porta se sente vista, ela começa a ceder. Este é o momento em que o segundo sinal aparece. A dificuldade de receber. Algo em você aceita dar, oferece, sustenta, mas na hora de receber afeto, elogio, cuidado, você escapa. A alma fechada não teme amar, ela teme ser amada. Porque ser amada significa ser vista. E ser vista significa que suas fragilidades também podem aparecer. Esse é o ponto onde seu processo começa a mudar. Existe um ponto em que a própria busca pelo amor se torna uma forma de fuga do amor. Você procura alguém, mas escolhe inconscientemente quem não pode te oferecer nada profundo. Você diz que quer intensidade, mas se envolve com pessoas indisponíveis. Diz que quer compromisso, mas se encanta por histórias frágeis. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Projetamos na escolha amorosa aquilo que ainda não integramos. O terceiro sinal aparece justamente aqui. A insistência em padrões que já se provaram dolorosos. A mente racional diz, agora vai, mas o corpo sabe que não. Seu corpo percebe antes, ele endurece, ele silencia, ele tenta avisar que você está prestes a reciclar o mesmo roteiro, só com outro rosto. E enquanto você escuta essas palavras, perceba um ponto simples. Reconhecer o padrão já é quebrar metade dele. Quando você enxerga o labirinto, ele deixa de ser prisão e passa a ser mapa. Essa é a força da chave curta presente aqui. Ver, nomear, romper. 3 gestos que enfraquecem a sombra e devolvem a você o centro da própria história. Agora, um convite essencial surge. Se você deseja realmente descobrir o que está bloqueando sua vida afetiva, faça o teste gratuito de diagnóstico amoroso. Ele revela o que sua psique está tentando te contar há anos. Padrões inconscientes, feridas de vínculo, mecanismos de defesa que fazem você amar pela metade. O link está no comentário fixado. E deixe também um comentário com "Eu recebo o amor". Há algo poderoso nisso. O universo responde à disposição interna. Só recebe quem anuncia que está pronto para receber. Esse simples gesto alinha intenção e energia. Volte agora à imagem do labirinto. Observe que a saída nunca foi distante. A saída sempre esteve onde a consciência toca. Quando a alma está fechada, a intimidade se torna território arriscado. Não por causa do outro, mas porque ela ativa partes suas que você preferiu manter esquecidas. O quarto sinal nasce disso.
A autoexigência afetiva. Você quer ser perfeita? Quer evitar conflitos? Quer nunca incomodar? Quer não ser demais? Essa tentativa de controlar a forma como o outro te percebe é um sinal claro de que algo dentro de você teme ser rejeitado. Jung afirmava que tudo aquilo que tentamos esconder acaba governando nossa vida. A persona, essa máscara social delicada, tenta administrar a vulnerabilidade. Mas o amor não acontece entre máscaras. Acontece entre almas. E quando a alma teme aparecer, o amor se torna impossível. Imagine-se diante de um espelho grande. Mas neste espelho, você não vê seu rosto. Vê camadas. A persona na superfície, a sombra por trás, o selfie ao fundo. A intimidade é justamente o processo de permitir que outra pessoa veja um pouco mais do que a superfície. E claro, isso assusta, mas também liberta. Exercício simples. Toque com a ponta dos dedos o centro do peito. Respire 3 vezes, devagar. E diga mentalmente: estou aqui. Não é afirmação mística, é reconhecimento. A alma só se abre quando se sente encontrada. O interessante é que quando você abandona a exigência de perfeição, algo se reorganiza dentro de você. A função transcendente começa a agir. As partes internas que brigavam passam a conversar. E o amor deixa de ser ameaça para se tornar possibilidade. O próximo sinal é sutil. Você interpreta cuidado como controle. Quando alguém demonstra interesse, você sente pressão. Quando alguém se aproxima, você sente necessidade de fugir. Isso acontece porque a parte ferida dentro de você ainda associa vínculo à perda de liberdade. É uma confusão comum e profundamente humana. Jung dizia que o encontro entre duas almas é sempre uma troca de destinos. E trocar destinos assusta quem já teve o próprio quebrado antes. Por isso, a reação automática é erguer muros. Mas muros não protegem, apenas isolam. Pense na metáfora da represa novamente. A água quer fluir. A água sabe fluir. O que trava não é a água, é a estrutura antiga que tenta segurá-la. E essa estrutura foi construída quando você estava tentando sobreviver emocionalmente. Hoje, ela apenas impede o movimento. Exercício rápido. Imagine um fio fino ligando seu peito ao horizonte. Não puxe, não empurre. Apenas permita a existência desse fio. Ele representa conexão sem invasão. Vínculo sem perda. Amor sem aprisionamento. E antes de continuar, lembre-se de fazer algo simples. Curta o vídeo. Esse gesto alimenta o trabalho que você está vivendo aqui e faz o conteúdo chegar a mais pessoas que precisam desse despertar. Agora, retorne para dentro de si. Perceba como seu corpo reage à ideia de ser cuidado. Há aí uma resposta que vale ouro. O sexto sinal surge quando você sente que ninguém te escolhe, mas na verdade é você quem não se permite ser escolhida. A alma fechada cria uma névoa ao redor do próprio brilho. Você diminui sua presença, suaviza suas opiniões, esconde desejos e depois se pergunta por que ninguém te vê por inteiro. Mas como alguém veria se você se recolhe antes mesmo de ser percebida? Jung lembrava que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que se é. Não uma versão agradável, adaptada, perfeita, mas a versão real, viva, complexa. Quando você se esconde para ser amada, você mata justamente o que tornaria possível ser amada de verdade. Veja a metáfora do lago. Um lago profundo não tenta parecer raso. Ele é transparente, mesmo quando é escuro. Ele não se desculpa por sua profundidade, não reduz sua existência para não assustar quem chega. Ele simplesmente é.
A alma aberta se comporta assim. Exercício. Feche os olhos por alguns segundos e tente lembrar de um momento em que você se escondeu emocionalmente. Não julgue, apenas observe. Depois, visualize a cena novamente, mas desta vez com você permanecendo inteira. Veja como muda. Veja como a energia se reorganiza. Este ponto marca uma virada. Quando você reconhece que se escondeu, algo dentro de você começa a se revelar. E revelação é sempre o início da cura. Há um ponto do caminho em que a alma fechada tenta convencer você de que tudo bem ficar sozinha para sempre. Mas isso não é maturidade, é defesa. A sétima manifestação aparece quando você começa a racionalizar sua desistência. Você diz que está focada em outras áreas da vida, que amar dá trabalho demais, que as pessoas não valem o esforço. Mas no fundo, existe um desejo silencioso que insiste em pulsar, mesmo quando você tenta ignorá-lo. Jung dizia que aquilo que negamos nos persegue. O desejo de amar e ser amada nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. Às vezes vira irritação, às vezes vira frieza, às vezes vira aquele suspiro longo que você solta à noite sem saber exatamente por quê. Esse suspiro é a sua alma dizendo que ainda quer algo que você finge não querer. A chave aqui é sentir sem fugir. Permitir que o desejo exista sem transformá-lo em urgência ou vergonha. Sentir é o antídoto contra o fechamento, porque sentir abre espaço. E quando há espaço, o amor encontra entrada. Agora, algo importante. Se você ainda não fez o quiz gratuito de diagnóstico amoroso, faça. Ele revela se seu bloqueio está na sombra emocional, nos padrões de escolha, no medo da entrega ou na dificuldade de receber. Você precisa saber onde está a raiz para não continuar podando apenas as folhas. O link está no comentário fixado. E escreva também: eu recebo o amor. Isso não é superstição, é declaração. O universo só envia o que você manifesta estar pronta para acolher. Dizer isso abre uma frequência interna que muda a forma como você se posiciona diante das relações. Volte ao silêncio por um instante. Perceba se existe algum lugar do seu corpo que reage quando você admite que ainda quer amar. Esse ponto é uma porta, e portas existem para serem abertas. O oitavo sinal é a autossabotagem silenciosa. Não é o erro grande, é o gesto pequeno. Você demora para responder mensagens, diminui sua própria intensidade, cria atrito onde não existe, se convence de que o interesse do outro é falso. A autossabotagem é a sombra pedindo para continuar no conhecido, mesmo que o conhecido doa. Jung lembrava que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Quando você percebe seu próprio movimento de sabotagem, o destino deixa de ser inevitável. Você volta a escolher. E escolher é o que abre caminho. Imagine caminhar por uma ponte estreita. A autossabotagem é o vento lateral que tenta te empurrar para fora, mas você continua caminhando. Não porque não sente o vento, mas porque finalmente reconhece que ele não é o dono do caminho. Exercício. Pense em uma situação recente em que você recuou por medo. Apenas uma. Agora imagine que, naquela mesma cena, você avança 1 milímetro a mais. Só um. Perceba como o resultado simbólico já muda. A alma se abre assim, milímetro por milímetro. O reconhecimento desta sabotagem revela algo ainda mais profundo. Você nunca foi fraca. Você foi cuidadosa demais com dores antigas e agora começa a perceber que já não precisa desse cuidado tão rígido. Há um novo espaço nascendo dentro de você. O nono sinal surge quando você sente um cansaço emocional que não combina com a sua idade, com a sua história ou com seu desejo. É como carregar um saco invisível nas costas, cheio de lembranças que você não revisitou. A alma se fecha quando carrega peso demais. E você vem tentando ser forte tempo demais. Jung dizia que aquilo que resistimos permanece, e permanecer carregando o que não pertence mais a você impede qualquer forma de amor de entrar, porque o amor exige mãos livres. A vida afetiva se renova quando você aceita colocar o passado no lugar dele, não como prisão, mas como aprendizado. Esta é a hora de respirar,
e permitir que algo mais leve se aproxime. A chave aqui é largar, abrandar, abrir. 3 movimentos pequenos que transformam sua relação com a própria história. E antes de continuar, um convite essencial. Faça o quiz gratuito para descobrir o que realmente está bloqueando sua vida amorosa. Ele entrega clareza, nomeia padrões e mostra exatamente por onde começar a cura emocional. O link está no comentário fixado. E deixe também o comentário "Eu recebo amor". Não é apenas frase, é alinhamento. O universo responde ao que você permite receber. Quando você declara que recebe, abre espaço para aquilo que já está vindo em sua direção. Perceba a leveza que surge quando você admite que está pronta para soltar pesos que nunca foram seus. A abertura começa exatamente aqui. Há um momento raro na vida em que a alma começa finalmente a respirar de novo. Não é um gesto grandioso, não é um acontecimento cinematográfico, é uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas que altera tudo. Você sente como se estivesse voltando para casa depois de uma viagem longa demais. E essa casa é você. Quando Jung falava sobre individuação, ele não se referia a um processo intelectual, mas a uma reconciliação profunda entre as partes internas que você passou anos tentando administrar. A parte ferida, a parte desconfiada, a parte forte demais, a parte que deseja, a parte que teme, todas elas começam a se sentar à mesma mesa. É assim que a alma se abre, não pela eliminação das contradições, mas pela integração delas. Perceba como cada sinal que você reconheceu até aqui formou uma espécie de mapa. No início, parecia apenas dor repetida. Depois, parecia confusão. Agora, contudo, começa a surgir uma coerência inesperada. O medo de receber amor se conecta ao perfeccionismo afetivo. A fuga emocional se conecta ao cansaço antigo. A autossabotagem se conecta àquela crença silenciosa de que você precisa se esconder para não perder nada. Cada peça se encaixa como se a psique estivesse te contando uma história que você finalmente consegue escutar. Imagine sua vida afetiva como um jardim que permaneceu fechado por longas estações. O solo endureceu, algumas folhas caíram, algumas sementes adormeceram. Mas jardins não morrem, eles esperam. A alma funciona exatamente assim. Ela espera o momento em que você deixa de lutar contra si mesma e passa a cultivar o que realmente importa. Você não precisa reconstruir tudo de uma vez. Basta tocar a terra com honestidade. Basta reconhecer onde ainda dói. Basta dizer a si mesma que agora você escolhe crescer em vez de se esconder. A função transcendente, essa ponte entre o que você foi e o que pode ser, começa a agir quando você admite que a dor não precisa mais ditar seus movimentos. E algo bonito acontece. O corpo se solta um pouco, a respiração aprofunda, o olhar suaviza. Não é mágica, é integração. É a alma entendendo que não precisa mais operar em modo de defesa. Feche os olhos por um instante e visualize um campo aberto. Não há caminhos traçados, apenas espaço. E nesse espaço você dá o primeiro passo. O chão responde. A sensação é leve, quase como se alguém retirasse o peso das suas costas. É a psique reconhecendo que você está pronta para uma nova forma de caminhar. Perceba agora que nada do que você viveu foi inútil. Nenhuma ferida, nenhum silêncio, nenhum medo. Tudo cumpriu um papel no amadurecimento da sua consciência. Tudo serviu para que você entendesse o que de fato merece. E você merece mais do que vínculos rasos, mais do que histórias pela metade, mais do que amar se defendendo. Você merece presença, você merece reciprocidade, você merece profundidade. A pergunta que fica é: o que acontece depois daqui? O que surge quando a alma finalmente se abre? Surge escolha, surge clareza, surge força, surge uma nova capacidade de amar sem se destruir, de receber sem se encolher, de aparecer sem medo de ser vista. Surge o próximo nível da sua vida afetiva, aquele que não depende mais de sorte, mas de consciência.
E é para esse próximo nível que você começa a caminhar agora. Não com pressa, não com ansiedade, mas com a serenidade de quem, pela primeira vez em muito tempo, entende que o amor não é ameaça, é caminho, é encontro, é retorno, é liberdade. Até o próximo vídeo.